algumas pesquisas feitas nos últimos dias sobre o impacto da Covid-19 nos negócios imobiliários. Depois nós vamos ter o Ricardo Paixão, vice-presidente da rede imobiliária do Secov, que vai apresentar as oportunidades e as soluções tecnológicas que facilitam a vida dos corretores de imóveis em tempos de home office e distanciamento social. E, por último, mas não menos importante, o Nelson Parisi, que é o presidente da nossa rede imobiliária Secov, que vai apresentar algumas alternativas criativas para enfrentar o momento, como insights para assegurar a saúde financeira das empresas, dicas e ideias para posicionar o seu negócio em meio à crise. Como vocês viram, o conteúdo vai ser muito bom, né? E eu vou passar imediatamente a palavra para o Cláudio Ermolim, que é o nosso vice-presidente de intermediação imobiliária e marketing do Secov São Paulo. Cláudio, a bola está com você, Cláudio. Beleza, Celso. Obrigado. Boa noite a todos. Nelson, Paixão, obrigado pela oportunidade. Agradecer também toda a equipe do Secov São Paulo que viabilizou essa nossa live. E colocar que, primeiro, eu vou começar falando de uma pesquisa que a gente está fazendo aqui no Secov São Paulo. Quer dizer, uma pesquisa que a gente fez aqui no Secov São Paulo, uma pesquisa pontual com imobiliárias, mostrando um pouquinho do cenário que essas imobiliárias estão vivendo, seja na locação comercial e residencial, seja na parte de vendas, principalmente do mercado secundário. Tá? Então, essa pesquisa, todos estão vendo aí na tela a pesquisa. Sim, Celso. Todo mundo vendo, Cláudio, todo mundo vendo. Tá bom, beleza, obrigado. Me ajuda aí, porque como é a nossa primeira live, e Celso, o que eu queria te pedir também é para controlar o tempo, para a gente não errar aí na mão e todos terem a oportunidade aqui de falar. Bom, seguindo então na pesquisa, como o Celso colocou, o objetivo dessa pesquisa é dar uma visão para todos vocês de como as imobiliárias estão sentindo esse momento que a gente está passando aí do coronavírus. Tá? Essa pesquisa ela foi feita no período de 19 a 25 de março. E por que esse período? Tá? Esse período foi o período em que a gente começou a sentir os primeiros efeitos do coronavírus. Né? A gente teve aí essas datas marcantes quando a gente coloca aqui como fato relevante e o período em que a gente começou a receber os maiores inputs em relação às notícias mais duras da chegada do coronavírus ao Brasil. Tá? Foram participaram dessas respostas aqui 42 imobiliárias da capital e do interior. O perfil dessas imobiliárias que estão aqui na nossa tela, basicamente, do lado esquerdo a gente vê que 50% das imobiliárias elas estão na capital, tá? E o outro 50% elas estão na Grande São Paulo, e aí Grande São Paulo a gente inclui aí ABC, interior e Baixada Santista. Outro dado importante aqui também do perfil dessas imobiliárias, vocês percebem que 100% delas trabalham no mercado secundário, né, o mercado de usados, uma boa parte delas também faz alocação residencial e comercial, e uma pequena parte delas faz a gestão condominial. Então, acho que mostra aí uma abrangência bem interessante do segmento das imobiliárias. Dentro do perfil das imobiliárias que responderam, a gente percebe que dentro do perfil das imobiliárias que responderam, a gente vê que praticamente 62% dessas imobiliárias são pequenas imobiliárias, né, proprietárias, imobiliárias de proprietários, né, de pessoas que tocam efetivamente o seu negócio. E os primeiros resultados foram os seguintes, né? A gente recebeu dessas imobiliárias como informação que, nesse período avaliado da pesquisa, 63% indicou que ficou estável
a procura de proprietários para anunciar imóveis para vender, ou seja, 63% não viu queda nesse primeiro momento de proprietários querendo anunciar imóveis para venda. Porém, 60% identificou uma redução na procura de compradores para adquirir imóveis do mercado secundário, tá? E 67,5% observaram uma redução na concretização de negócios de compra e venda de imóveis residenciais usados, tá? Ou seja, uma queda bastante expressiva para aquele momento. Quando a gente fala da locação residencial, o que a gente percebeu também dessa primeira pesquisa, tá? 48% também identificaram como estável a situação de proprietários querendo anunciar imóveis residenciais para locação, tá? Porém, 40% percebeu uma redução na procura por parte de locatários buscando imóveis residenciais, né? Ou seja, 40% de redução na procura por imóveis, e 43,7%, né? Praticamente 44%, percebeu uma redução na concretização de negócios de locação residencial, ou seja, 44% de redução em novas locações neste período. Quando a gente olha para a locação comercial, o impacto é maior, né? A gente percebe também ainda uma visão de estabilidade de proprietários querendo anunciar imóveis comerciais, porém, a gente vê que aqui no caso do comercial já houve uma redução de 55% de inquilinos buscando alugar unidades comerciais e quase 60% de redução de novos negócios de locação de unidades comerciais nesse período. Então, a gente já observa um primeiro comportamento de muito mais impacto na redução na locação comercial do que na locação residencial. E aí, só como visão geral, né, a grande parte das imobiliárias passou a trabalhar basicamente nesse período no corte de custos, né, ou seja, gestão do seu caixa, a gente depois pode falar um pouco mais sobre isso, e principalmente, acho que essa aqui é uma mensagem muito importante, trabalhar em cima dos leads gerados anteriormente. Eu acho que essa é uma primeira orientação que a gente tem aqui, trabalhar os leads daqueles clientes que já estavam na jornada de compra do imóvel ou de locação do imóvel, né? Isso foi o que as imobiliárias identificaram como a primeira oportunidade e é o que a gente acredita que tem dado certo nesse primeiro momento. Quando a gente olha nas perspectivas do que essas imobiliárias identificaram, obviamente, a gente vê aí que no curto prazo, mais de 65% identificaram que sentem uma tendência de piora. Quando a gente olha para o médio e longo prazo, mais de 40% identifica que deve haver uma melhora, tá? Essa pesquisa, como eu falei, ela foi feita num período determinado, mas qual o nosso objetivo aqui como Secov São Paulo? A gente está estabelecendo uma pesquisa semanal que a gente está chamando de termômetro. Esse termômetro ele vai ter pesquisas, perguntas, menos perguntas, perguntas mais diretas, para que a gente possa ter essa periodicidade semanal. E a nossa intenção é que na nossa live semanal, que vai estar acontecendo nesses mesmos canais aqui que a gente está hoje falando com todos vocês, a gente vai estar mostrando semanalmente como esse termômetro está se comportando, sempre comparando uma semana com a outra semana, porque a gente entende que nesse momento de quantidade de informações diversas que surgem a todo momento, o nosso papel como sindicato é de proporcionar a vocês a melhor informação, de melhor qualidade e com o máximo de tempo real possível, porque isso vai dar total diferença na tomada de decisão de cada um de vocês. Tá? Então, o que eu peço é que vocês possam colaborar com essa pesquisa e também estar presente nas próximas lives que a gente vai estar fazendo toda semana. Ainda como informação da nossa vice-presidência de intermediação imobiliária, eu queria trazer aqui também um trabalho
que foi feito por toda a parte jurídica do Secov, junto com a nossa vice-presidência e o COFES São Paulo, o COFES, desculpa, Brasil, de conseguir fazer um trabalho em Brasília e sensibilizar lá em Brasília a questão do nosso corretor, a questão do autônomo. Tá? Nós, através da união das entidades de classe e junto ao COFES, conseguimos sensibilizar em Brasília para que fosse incluído nesse plano emergencial de ajuda de R$ 600, que está sendo sancionado aí pelo presidente, e vai ser criado uma MP para viabilizar o pagamento. Nós conseguimos que fosse incluído essa questão do autônomo, que está bem aqui embaixo da nossa tela. Com isso, a gente consegue, então, permitir que corretores que são autônomos, obviamente, que tenham os requisitos que são estabelecidos nesse auxílio emergencial, possam buscar, então, esse direito. Tá? O nosso intuito aqui, como, de novo, entidade de classe, é orientar para que os corretores que se enquadrem nesses requisitos possam não só estar atento a todas as informações que vão ser disponibilizadas nos próximos dias para que ele possa ter direito a esse auxílio, mas principalmente aqueles que se enquadrem dentro da possibilidade do cadastro único de programas sociais, que façam essa inscrição no cadastro único, porque é um requisito muito importante. Tá? Então, como informação geral e operacional em relação a esse assunto, né, os pagamentos estão previstos para acontecer a partir do dia 16 de abril. Tá? É importante que haja esse cadastramento no cadastro único. Tá? E a gente está disponibilizando aqui para vocês as formas que esse corretor que esteja enquadrado naqueles requisitos que a gente mostrou no slide anterior possa fazer o cadastro, né? E, obviamente, nosso intuito aqui é poder ajudar as pessoas que efetivamente tenham mais dificuldade nesse momento aí de crise pelo qual todos os mercados estão passando, e, inclusive, o mercado imobiliário. Tá? Acho que isso é um serviço que a vice-presidência de intermediação imobiliária, que o Secov, que todas as entidades de classe, junto com o Conselho, tem que prestar nesse momento de solidariedade de todos e de busca para que a gente possa atravessar esse momento de uma forma mais forte, mais unida e trazendo cada vez mais oportunidades para o nosso setor se fortalecer. Tá? Então, a mensagem que eu queria passar nessa primeira fala é que tanto essa pesquisa quanto essa informação e outras informações que a gente vai estar trazendo para todos vocês na nossa live semanal tem principalmente o objetivo de compartilhar com cada um informações que são fundamentais nesse momento onde as pessoas precisam ter a informação para ajudar na tomada de decisão. Obrigado, Celso. Obrigado, Cláudio. Eu estou muito satisfeito aqui. Nós já atingimos aqui uma audiência de mais de 270 pessoas, mas eu queria mandar uma mensagem especial para a Rafaela Zampieri, que está nos ouvindo lá, está nos assistindo lá de Paris, né? E falar para a Rafaela se cuidar, porque lá o coronavírus está um pouco mais forte do que aqui ainda, né? Mas muito obrigado aí por estar vendo a gente de tão longe. E eu vou passar imediatamente para o Ricardo Paixão, que é nosso vice-presidente da rede imobiliária, e o Ricardo vai apresentar algumas coisas, algumas novidades interessantes para vocês. Ricardo, sua vez, meu amigo. Valeu, Celso. Boa noite a todos. Obrigado pela apresentação. Celso, tudo bem aí? Cláudio, ótima a sua apresentação também. E vamos lá. Como o Celso disse, antes de mais nada, eu estou vendo aqui muitas perguntas se a gente vai disponibilizar um material. Todo esse material vai ser disponibilizado para vocês depois dessa live. Ele vai ficar gravado no YouTube, vai ser disponibilizado no site do Secov e também do canal do Secov no YouTube. Então não se preocupem que todo o material que a gente apresentar aqui, inclusive o que eu vou falar agora, eu vou apresentar muitos links e muitas dicas para vocês de empresas e de algumas ferramentas. Então não se preocupem que todas elas
vocês terão esses links. Então, como o Celso disse, eu vou tentar trazer um pouquinho para vocês algumas novidades e um pouquinho do que as empresas têm feito, o mercado e as entidades para superar esse momento. Eu quero trazer também aqui algumas novidades interessantes que vai ser muito importante para essa hora de isolamento social. E como o mercado está se juntando, trazendo soluções criativas também. Há um senso aí comum hoje de que todos devem estar juntos e se ajudar. E é um pouquinho disso que eu quero transmitir para vocês. Vamos lá, vamos em frente. Havia um consenso em 2020 que a transformação digital nas imobiliárias ia ser muito importante, ia ser até fundamental, mas ninguém imaginou que ela ia acontecer de uma maneira tão rápida, intensa e, infelizmente, impulsionada aí por uma pandemia. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é: todos sabem que o digital pode ajudar muito na jornada de compra, venda e locação de imóveis. Porém, há alguns pontos que a presença física ou do cliente, ou do corretor, ela é demandada. Na visita, na assinatura do contrato. A gente sabe que a compra, venda e locação do imóvel, ela tem muito do digital, mas há ainda a demanda física das pessoas. E é justamente isso que está atrapalhando muito as imobiliárias. Então, foi nisso que a gente resolveu se debruçar, conversamos com algumas empresas do mercado e ver o que a gente pode trazer de alternativas para as imobiliárias que possam ajudar nessa jornada, especialmente nesses momentos que estão causando mais dificuldade, estão paralisando a atividade das imobiliárias. A semana passada, a gente conversou com a Porto Seguro e eles nos perguntaram o que eles poderiam fazer para ajudar as imobiliárias nesse momento tão delicado. Em uma conversa com o Nelson Aguiar, o superintendente de riscos, a gente identificou nessa jornada 2 pontos muito importantes, que são a visita do imóvel e a assinatura do contrato. São pontos que hoje são feitos, sobretudo, presencialmente. Então, a Porto Seguro resolveu disponibilizar para as imobiliárias 60 dias gratuitamente a plataforma DocuSign de assinatura eletrônica que as imobiliárias vão poder usar por 60 dias. Atenção, eu vou repetir. A Porto Seguro disponibilizou por 60 dias, de maneira gratuita, que as imobiliárias usem a plataforma de assinatura digital DocuSign. Ou seja, todos os contratos que a imobiliária pode fazer de maneira eletrônica, vai poder fazer de maneira gratuita, acessando esse link que eu estou compartilhando aqui agora, no chat de vocês. Não precisa entrar agora, porque todo mundo... o que a gente havia feito inicialmente era que esse benefício iria somente para as associadas e para as associadas do Secov e da rede Secov. Porém, diante da urgência e do tamanho da crise, a Porto Seguro resolveu estender isso para todas as representadas do Secov que fazem administração de imóveis, compra, venda e locação. Ou seja, toda aquela empresa que tem o KNAI no seu objeto social, a compra, venda, locação ou administração de imóveis, vão poder usufruir desses 60 dias gratuitos de assinatura digital. E, com isso, ajudar um pouquinho aqueles clientes que estão com receio de assinar, de ir no local, melhorar um pouquinho a experiência digital desses clientes. Muito bem. Está aí o link para vocês. Lembrando que quem não conseguir acessar esse link, ele vai ser disponibilizado depois. O outro ponto que também foi disponibilizado e que a gente identificou, além da assinatura digital, é a visita. Hoje, as empresas elas sofreram com uma grande redução de lead, mas a grande redução mesmo foi em visitas. O cliente não quer ir, ou o proprietário não quer receber, ou o condomínio proíbe de receber, ou o próprio corretor tem receio de ir na visita. E, com isso, os tours virtuais cresceram muito. É lógico que, numa venda, o cliente ele vai pensar 2 vezes em comprar um imóvel só com uma visita virtual, mas é uma grande alternativa que está acontecendo agora. E mais ainda, o cliente que vai se acostumar a esse tour virtual, cada vez mais ele vai querer ver boas fotos, fazer um tour virtual antes de fazer uma visita presencial. Então, dessa maneira, a Porto Seguro, por meio da Banib Conecta, também disponibilizou por 60 dias a plataforma de tour virtual Banib Conecta.
esse link também vai estar para vocês. Só que não é esse link que eu passei por último é da assinatura digital gratuita. Esse link agora vocês vão entrar no site da Banib e vão mencionar sobre essa promoção e eles vão dar durante 60 dias a plataforma de maneira gratuita. Legal? Então, essa é a novidade que a gente queria trazer aí, que veio através da Porto Seguro. Pessoal, existe um monte de empresa, existe um monte de solução, um monte de tecnologia hoje que pode nos ajudar. O problema é que existe muita empresa e muita coisa, e é difícil hoje, nesse momento, a gente conseguir escolher. Então, eu queria compartilhar com vocês, eu andei fazendo uma pesquisa essa semana, compartilhar com vocês uma iniciativa do Grupo Zap que se chama Rede de Benefícios. O que eles fizeram? Eles estão aglomerando um monte de empresas que podem ajudar digitalmente as imobiliárias nesse momento e que se sensibilizaram e vão dar algum tipo de benefício para as imobiliárias ao longo desses dias. E essas empresas estão concentradas nesse link que eu vou passar para vocês, que é essa rede de benefícios criada pelo Grupo Zap. Então, lógico, cada um de vocês vai verificar se o benefício concedido pela empresa é bom, é médio, é ruim, mas o bom de tudo isso daí é que a empresa que quer disponibilizar algo, quer ajudar as imobiliárias nesse momento, elas estão se aglomerando nessa iniciativa. Então, fica aí a dica para vocês também. Uma outra dica que não tem jeito, que a gente foi obrigado agora com o isolamento social, é o trabalho remoto. A gente se viu obrigado a estar no trabalho remoto. Eu já li um monte de artigos sobre dicas de como trabalhar mais produtivo, ser mais produtivo, não perder a atenção, enfim, no trabalho remoto. E de todos os artigos que eu li, o que eu achei mais interessante é o que eu estou compartilhando com vocês. Não liguem que ele está feito como se fosse para um cientista de dados, mas ele vai cair como uma luva para o corretor de imóveis, curiosamente. Então, esse link também vai ser distribuído para vocês. E, além disso, tem alguns links de algumas ferramentas de reuniões virtuais, assim como o Zoom, o Hangout e algumas open source, que são gratuitas. Quem tiver infraestrutura pode utilizar essas ferramentas open source e vai ter mais liberdade de configuração. É um pouco mais difícil de configurar, mas uma vez configurado, te dá mais liberdade para fazer essas reuniões ou essas lives que a gente tem tanto participado hoje em dia. Por fim, uma dica, a gente deu a dica agora da jornada de compra, venda e locação. E a gente também representa as administradoras. Eu queria ressaltar o ótimo trabalho que foi feito e está sendo feito pela vice-presidência de locação, capitaneada pelo Adriano Sartori. Inclusive, teve uma live na última terça-feira, que ela está gravada e vocês podem acessar no YouTube, que está falando um pouquinho para as administradoras, especialmente, sobre os contratos de locação. Então, não vale a gente ficar retomando esse assunto, porque ele já foi discutido por ótimos profissionais, por ótimos advogados. Inclusive, tivemos frutos de terça-feira para cá. A gente teve um projeto de lei, o 1179, em que foi suprimido o artigo 10º, um excelente trabalho de todos os Secovs do Brasil inteiro, de entidades, de associações que se juntaram e conseguiram sensibilizar o legislador, suprimindo o artigo 10, que falava que o aluguel residencial não precisaria ser pago caso houvesse uma alteração econômica, patrimonial do locatário. Isso foi uma grande conquista. Mas vale dizer que isso foi conseguido por quê? Porque a administradora, nesse momento, não precisa usar nenhuma, contrário do que eu disse na jornada de compra, venda e locação, a administradora não precisa usar nenhuma ferramenta de tecnologia nova, precisa usar aquilo que ela já sabe fazer, aquilo que está no seu DNA, na sua vocação, que é negociar. Então, o que a gente tem que evitar agora? A judicialização dos contratos de locação e negociar. A analogia é muito simples. Da mesma maneira que a gente quer evitar a curva da pandemia, da contaminação, a gente tem também que achatar essa curva da judicialização dos contratos de locação. É muito importante. E ninguém mais importante do que as administradoras têm com essa vocação de negociar, de servir de amortecedor, de anteparo, de direcionar caso a caso o que está acontecendo.
E quando eu digo caso a caso, é aí que a administradora tem a oportunidade de mostrar a sua importância. Até em épocas digitais, mostrar a importância de uma boa administradora que sabe direcionar uma negociação. Tem um ditado na política que diz: não desperdice uma boa crise. Então, essa é a chance das administradoras mostrarem o seu papel e negociarem, caso a caso, entender, se atualizar, as mudanças são diárias, não existe fórmula pronta, negociem de acordo, se atualizem, busquem informações, canais oficiais, cuidado com informações fake, WhatsApp, tome muito cuidado, canais oficiais, nós temos os nossos canais oficiais, o site do Secov, as redes sociais, a gente está fazendo um acompanhamento para e passo no legislativo, de todos os projetos de leis que estão acontecendo. Então, procurem se informar e direcionar, estar junto dos seus clientes, acompanhar, passe informação que vocês captaram agora, que vocês validaram, passem para os seus clientes, estejam juntos deles. Eles vão valorizar, depois da crise, eles vão valorizar todo esse momento, toda essa proximidade que vocês buscaram. Bom, por enquanto é isso. Acho que nessa primeira fala é isso, Celso. Obrigado. Obrigado, Ricardo. E lembrando às pessoas que as perguntas que estão chegando por chat, né, elas vão procurar ser respondidas, né, ou mais provavelmente na nossa próxima live. Tá? Mas só um exemplo. Tem gente, Ricardo, perguntando se para usar esses benefícios que a Porto Seguro está trazendo, se precisa assinar seguro-fiança, contrato seguro-fiança de título de capitalização. Né? Não tem nenhum vínculo. A única coisa Perfeito. que precisa é acessar esse link que eu apertei, preencher alguns dados. É importante que o CNPJ de vocês esteja relacionado à atividade, ao objeto social, compra, venda, locação ou administração de imóveis. Perfeito. Agora nós vamos passar, então, para o Nelson Parisi. Né? O Nelson Parisi é presidente da rede imobiliária Secov, e ele vai apresentar algumas alternativas criativas aí para assegurar a saúde financeira da empresa, algumas dicas. Nelson, bola é sua. Obrigado, Celso. Boa noite a todos. Agradeço aí a audiência e digo que sinto falta daquela brincadeira que a gente faz nos debates da rede, em que eu paro tudo, desço lá do púlpito para distribuir cartão de visita, né? Porque todos somos vendedores. E eu estava aqui me coçando, como é que eu faço isso via live? Porque como é que eu faço para chegar nos 270 colegas que estão conosco, Celso, com cartão de visita? 300 já? Opa! Mas aí então eu resgatei, para todo mundo lembrar, o nosso PIN do Sersim. E ele nunca foi tão importante como nesse momento. Nós estamos há 15 dias praticamente em home office, amanhã pelo menos já completa quase 15 dias. Está sendo um aprendizado, acho que para todos, muito grande. A gente fica aqui ligado muito mais do que as 10 horas que a gente costuma trabalhar nas nossas empresas. E é nesse momento que a gente percebe a importância de fazer parte de uma associação como a Rede ou de um sindicato como o Secov, porque minuto a minuto nós vamos recebendo informações, seja da nossa área, seja de outras áreas que o Secov representa, e a gente percebe como seria difícil se nós não participássemos disso. Tanto na questão de uma das tarefas que ficou mais evidente nos grupos aí da rede, que foi a negociação de valores com os portais imobiliários, para poder conseguir para o pessoal uma redução aí de custo, né? Como o Ricardo e o Cláudio já falaram muito sobre tudo isso, mas eu acho que nós estamos naquela fase não só de negociar, nós estamos negociando a entrada de dinheiro forçadamente, e na contramão disso temos que negociar a saída do dinheiro. E aí dentro de cada empresa a gente tem aí essa relação de custo e o percentual que isso significa, seja no aluguel da imobiliária, seja no portal imobiliário, seja na despesa de tecnologia e assim por diante. E a gente se empenhou um pouquinho, junto com os principais portais que a gente sabe que tem os custos maiores, para tentar minimizar
e facilitar esse trabalho para as empresas, porque a gente sabe a dureza que é, nesse momento, você manter a equipe unida, trabalhando, trazer criatividade para o pessoal continuar atendendo o cliente, e, ao mesmo tempo, abrir dentro dessa crise uma frente de batalha. Talvez o que deixa a gente mais tranquilo, um pouco de cabelo branco, e barba branca também agora, a gente lembra do momento que nós ficamos com R$50 na conta bancária, né? Então, eu acho que quem passou por tantas crises e tantos planos, e todos acabaram, e de todos eles nós saímos até mais forte do que entramos, essa não vai ser diferente. Essa crise está trazendo para a gente, como o Ricardo disse, uma aceleração do uso da ferramenta digital, né? A gente percebeu quantas reuniões nós fizemos pelo Zoom aqui, entre nós, entre equipes, entre outros grupos que a gente participa, conseguindo se manter próximo, conseguindo nos ver, né? Apesar da dificuldade de trocar cartão de visita, a gente pelo menos escuta e vê o companheiro. E eu acho que agora, mais do que nunca, como instituição, chegou o momento de fato, as imobiliárias se unirem, né? E terem uma postura de parceiros, acabar a questão da concorrência inimiga e todos nós nos unirmos em parcerias, seja essas parcerias compartilhando eventuais benefícios que cada um tenha, compartilhando novidades tecnológicas, compartilhando algum processo diferente que tenha usado dentro da sua empresa. Isso só vai trazer melhoria ao mercado e ao resultado das nossas empresas. Eu acho que nada vai ser mais igual do que antes. Nós vamos, quando voltar para o nosso escritório, nós não vamos esquecer as lives, nós não vamos esquecer os nossos grupos de WhatsApp discutindo com muita frequência os assuntos. E eu estava aqui fazendo anotação, imaginando quantas reuniões nós podemos fazer para a rede dessa maneira como nós estamos hoje, ou seja, elegendo um tema principal e cada um dentro do seu escritório, reservando aí meia hora, uma hora, para poder debater e ajustar temas que a gente implanta rapidamente, sem precisar o tempo de locomoção. Quem sabe, junto com o nosso amiguinho vírus, a gente não vai desenvolver toda uma técnica nova de trabalho e de participação cooperativa em tudo isso, né? Relembrando também um pouquinho como dica. Então, a questão, Celso, a questão do que eu posso dizer de dica é isso, é ajustar o fluxo de caixa, dar prioridade para aquilo que é inevitável, analisar dentro dos seus custos o que pode ter de negociação perante o proprietário, muitas vezes, do imóvel que você ocupa com imobiliária, perante a folha de pagamento, ver com o seu contador. A gente até está discutindo aqui no nosso grupo, talvez na próxima semana trazer um tributarista para falar um pouquinho da questão fiscal e da questão trabalhista, o que pode ser feito para ajudar as imobiliárias. Vamos ter que aprender com essa ferramenta também, porque para a gente também é novidade ficar meio aqui Jornal Nacional falando, olhando para um computador. Não é a mesma coisa de você estar numa sala com aquele calor humano, olhando para os amigos e participando, envolvendo, né? Com relação ao material todo que aqui está sendo falado, amanhã já vai estar disponível tanto o vídeo, esse material, esse vídeo gravado, essa palestra gravada, como os links todos que estão sendo comentados, tá? Eu acho que isso, temos que trocar experiência. O que mais importante é isso. O que a gente mais fez nesse momento nos grupos aí, que não tem todos os envolvidos da rede, mas muita gente está participando, é isso. E é muito importante aquilo que o Cláudio pediu. É importante para que a gente possa ajudar ao setor, a gente tem informação do setor. Então, é importante saber se os negócios diminuíram, em que percentual diminuiu. É importante vocês anotarem os leads que tinham e que têm, tentar ter um ponto de parâmetro. Quantos leads eu tive em fevereiro ou até dia 15 de março? Quanto eu tive de 15 de março a 15 de abril? Isso é importante até para a gente ver ações que a gente possa fazer como instituição para ajudar as nossas empresas a superar tudo isso. Uma outra coisa que me chama a atenção, a gente acabou na empresa perdendo o negócio porque o proprietário, o comprador, diz assim, olha, eu não vou sacar dinheiro da bolsa agora, porque nos meus fundos aí de renda variável eu perdi
25%, 30% do meu patrimônio. Duas colocações que eu faço uma reflexão sobre isso. Primeiro, eu não vi nenhum imóvel cair 25%, 30%. Então, nós temos no patrimônio imobiliário uma moeda forte de fato. E isso tem que ser lembrado para o proprietário, para o próprio cliente interessado. E o segundo ponto é o seguinte: em alguns casos, vão ter imóveis, sim, que vão reduzir. Então, como argumento também, fica a questão de que talvez uma eventual perda numa aplicação compense numa compra melhor que pode ser feita de um imóvel. Hoje eu soltei no grupo do CECIM, para quem estava lá e viu, uma empresa de um fundo imobiliário me pedindo lajes corporativas para compra. Ou seja, nós estamos sim num momento de crise, mas tem muito dinheiro no mercado e tem muita saída criativa para a gente continuar trabalhando. Então, em linhas gerais, é isso. Eu não vou me alongar muito, vai ter uma segunda rodadinha, aí a gente fala um pouquinho mais sobre o que cada um está fazendo aí dentro das empresas da gente. Obrigado, pessoal. Obrigado, Nelson. Eu vou gastar um minutinho aqui, né, como economista do Secov. O Nelson lembrou que essa questão de perda na bolsa versus o imóvel moeda forte, né? Nós que já enfrentamos tantos planos econômicos, né? Nós que já enfrentamos o plano cruzado, 6 planos heterodoxos, né? Todas as crises que aconteceram, a gente sabe, né, e é seguro, tem segurança para afirmar que o imóvel em médio e longo prazo é o melhor investimento da vida das pessoas. E que grande parte dos brasileiros, né, só vai ter oportunidade de comprar um imóvel na vida, né? Por isso a importância que tem as nossas empresas, por isso a importância que tem, como disse o Nelson, as nossas associações, os nossos sindicatos, né? Agora eu vou mudar a chave um pouco, a dinâmica, e vou conversar com os empresários, né? O Cláudio Ermolim é CEO da Brasil Brokers no Brasil, né? O Ricardo Paixão Barbosa é sócio fundador e diretor da Marca Imóveis, e o Nelson também é sócio fundador e diretor, né, da Practical. Agora vamos virar a chave. Cláudio, o que você está fazendo na sua empresa desde o dia que você soube lá do coronavírus? É isso que interessa. Vamos lá. Beleza, Celso. Obrigado. Só reforçando o que você falou, Celso, duas coisas. Bom, primeiro, acho que o Nelson e o Ricardo trouxeram excelentes ferramentas. Eu acho que lembrar a todo mundo que esse é o nosso papel como Secov São Paulo, né? Esse é o nosso papel como rede, trazer para todo mundo informação, ferramenta e essa troca, principalmente de experiências, que é o que a gente vai começar a fazer agora. Tá? Então, acho que uma outra coisa também, Celso, a gente fez uma pesquisa uma vez no Secov do Rio, e lá foi feita uma pesquisa com 6 bairros diferentes, comparando o preço do metro quadrado do imóvel nesses 6 bairros em dólar em 2009 e esses mesmos bairros em 2019. Todos os bairros tiveram a manutenção ou melhora do preço em dólar comparado 2009 com 2019. Então, reforçando o que o Celso muito bem colocou como economista, que o imóvel sempre foi um porto seguro em momentos de crise, em momentos de instabilidade econômica como essa que a gente está vivendo. Mas falando de coisa prática, né, a gente está aqui para ajudar as pessoas que estão nos assistindo. Basicamente, o que eu queria transmitir aqui de experiência em algumas verticais de negócio que a gente tem na Brasil Brokers. Para quem não conhece, a Brasil Brokers tem uma vertical de compra e venda de imóveis no mercado primário, mercado dos incorporadores, o secundário. A gente tem uma plataforma de locação e a gente tem também uma plataforma de crédito imobiliário. Então, trazer um pouquinho de uma experiência que a gente teve em cada uma dessas plataformas, que certamente pode ajudar cada um de vocês a trabalhar hoje melhor dentro do seu negócio, dentro da sua realidade. Bom, primeiro, no mercado primário, que são a venda de imóveis de incorporadoras, o que a gente fez recentemente, né? A gente fez, junto com algumas incorporadoras, uma ação que a gente chamou de imóvel com hora marcada, né? Basicamente, o que foi isso? A gente combinou com os incorporadores de manter uma pessoa disponível para abrir e fechar o stand, abrir e fechar o decorado,
informando ao cliente que a gente estaria fazendo essa visita com hora marcada e com todas as orientações de higiene que hoje as autoridades de saúde pública determinam, criando, então, segurança para que esse cliente permanecesse na sua jornada de compra do imóvel. Tá? Então, essa iniciativa é uma iniciativa simples, que você pode propor ao incorporador que você está vendendo aquele produto dele e que vai trazer segurança ao cliente que efetivamente estava na jornada de compra. Sempre lembrando que, tanto no mercado primário, quanto no mercado secundário, quanto na locação e no crédito, a melhor dica de todas, como o Nelson já colocou e acho que o Ricardo também colocou, trabalhar o lead daqueles clientes que há 30, 60, 90 dias estavam na jornada e, por algum motivo, não concluíram a jornada. Tá? Uma segunda coisa importante que a gente pode também compartilhar com todos vocês, a gente sabe, né, e eu vi até algumas pessoas comentando aqui no chat, que hoje existem dificuldades dos condomínios em liberar a visita aos imóveis. Né? Então, a gente hoje sabe que, por conta de todas essas restrições, as pessoas acabam tendo dificuldade de entrar no condomínio para mostrar o imóvel para aquela pessoa interessada. Então, uma iniciativa que a gente fez e tem dado certo, nós criamos um tutorial para explicar ao cliente proprietário do imóvel, ele esteja morando ou não, porque se ele é o proprietário, ele pode entrar, obviamente, no prédio, pode entrar no imóvel, e nesse tutorial a gente também, numa mesma linha do imóvel com hora marcada, possibilita que o cliente interessado no imóvel possa ver um vídeo na hora, em real time, né? Ou seja, naquele horário que ele marcou, exatamente quais são as características, as condições, todas as informações necessárias que uma visita física poderia proporcionar a ele, mas de uma forma virtual. De novo, a gente precisa ser criativo, a gente precisa sair da caixinha, a gente precisa pensar em alternativas para a gente seguir trabalhando independente desse momento. Uma outra coisa que a gente fez aí dentro da área da administração da locação, a gente deslocou toda a nossa equipe comercial para uma equipe que a gente chamou de um comitê de negociação. Né? Então, um comitê de atendimento. Basicamente, o que esse comitê faz? Nós começamos a trabalhar, e aí também na linha do que o Ricardo já falou e o Nelson já falou, trabalhar de forma proativa na relação com os nossos clientes. Né? Hoje, da mesma forma que nós, profissionais, experientes e conhecedores do mercado imobiliário, estamos aqui debatendo soluções, estamos aqui trocando informações. Imagina o nosso cliente que, como o Celso falou, porventura vai fazer uma vez na vida uma intermediação imobiliária. Esse cara está precisando de ajuda. Esse cara está precisando do nosso trabalho. Essa é a hora que o corretor, que a imobiliária, o especialista do mercado imobiliário tem que atuar, tem que chegar no cliente, tem que informar o cliente. No nosso caso, a gente está falando aqui do cliente que a gente faz a administração da locação, para trazer para ele a informação do que está acontecendo, quais são os fatos hoje, como que ele pode se comportar, para que ele possa também tomar a melhor decisão, seja numa negociação, seja numa compra, seja numa locação. Então, acho que essa outra medida proativa é muito importante que a gente faça. E para trazer também um pouco da experiência, e acho que uma boa notícia do que a gente está vendo como já resultado de algumas ações, a gente trabalhando esses clientes, né, esses leads que já estavam na jornada de compra, de locação ou do crédito imobiliário dentro da Brasil Brokers, né, seja nas nossas operações de usados, seja na operação de primário, seja na operação de crédito e de locação, nós já tivemos uma melhora nos nossos resultados da semana passada para essa semana, simplesmente retornando aos clientes que estavam nessa jornada, no meio dessa jornada de mercado imobiliário, né? Seja para compra, seja para venda, seja para locação, seja efetivamente para o crédito imobiliário. Então, mostrando que essas atitudes elas dão certo, essas atitudes elas trazem resultado, e essas atitudes podem fazer com que efetivamente a gente consiga ultrapassar esse momento de dificuldade sofrendo menos. Né? E aí, por último, Celso, para terminar essa minha fala, eu costumo dizer para todo mundo, né, e eu sou um cara que eu gosto do mar, né, e gosto de navegar, e para as pessoas que estão acostumadas
a enfrentar mar e navegar. Quando você entra numa travessia e você pega um mar batido, um mar revolto, com muitas ondas, e o barco balança, né? E a gente hoje está atravessando um mar revolto, né? O nosso barco da vida, o nosso barco profissional, o nosso barco pessoal está balançando para caramba o tempo todo. O que os marinheiros mais experientes eles falam? Não olhe para a onda, não olhe para o mar, porque você vai se enjoar, você vai passar mal e a travessia vai ser um sacrifício. Olhe para o horizonte. Olhando para o horizonte, você vai passar por essa travessia de uma forma muito mais tranquila. Então, o que a gente tem tentado fazer hoje na Brasil Brokers, em qualquer uma das nossas operações, em qualquer uma das nossas verticais de negócio, é tentar olhar para o horizonte. Porque essa crise vai passar, e quando essa crise passar, quem tiver olhado para o horizonte vai chegar, depois dessa travessia, menos enjoado, não tendo passado mal, não tendo vomitado, e de uma forma muito mais inteira, muito mais forte, muito mais saudável. Cláudio, muito obrigado. Você me fez até lembrar meus tempos de karaokê, uma música que a gente cantava muito, que é aquela "Faça como um velho marinheiro que durante o ano inteiro leva o barco devagar", né? Da mesma forma que o Cláudio falou, como que eles estão nessa dinâmica lá nas 3 verticais da Brasil Brokers, eu queria perguntar para o Ricardo como é que está essa questão de trabalhar mais em home office do que no escritório. Como é que está sendo para ele essa experiência empresarial, Ricardo? Vamos lá, Celso. Está me ouvindo? Legal, vamos lá. Só corrigindo, justiça seja feita, sócio, mas não fundador. Fundador é da empresa de tecnologia, tá bom? Justiça tem que ser feita, né, Celso? Vamos lá. O Nelson comentou aí sobre o fluxo de caixa. Eu quero lembrar vocês também que eu coloquei um estudo, tem muita gente perguntando, muita gente mandou aqui pelo WhatsApp também. Quais são as previsões? Tudo bem, eu vou fazer uma previsão de fluxo de caixa, mas até quando a gente vai ficar parado? Essa pergunta é muito difícil responder. Eu já vi muitos estudos, eu acho que eu já li mais de 10 estudos, e o que eu compartilhei com vocês é um estudo que eu achei o mais conservador, talvez para que vocês coloquem em alguns cenários. Lembrando que esse estudo é feito com os dados até hoje, né? Se amanhã aparece uma novidade, eles vão ter que ser refeitos. Mas esse estudo está bem conservador e talvez isso aí possa dar um norte para vocês aí saberem até quando ficaremos em confinamento, quando vai ser o pico da pandemia. É um estudo da Universidade de Brasília e ele também vai estar disponível. E talvez, junto com as dicas que o Nelson deu de fluxo de caixa, saber trabalhar um pouquinho com esses cenários é importante também. Eu acredito que é importante trabalhar as vendas que travaram. A gente tem tido sucesso nisso, essas vendas que ficaram travadas, a pessoa não quis continuar a proposta, não quis assinar, tem que se virar, tem que tentar. Conversa com o escrevente, ele vai numa casa, depois vai em outra, faz assinatura digital, enfim, se vira. Construa uma ponte para depois da crise. Lembra, a crise é momentânea. E depois não adianta pressionar, não adianta espanar. As pessoas têm o seu medo com justificativas reais. Tem que estar próximo do cliente, de proprietários de imóveis acima de tudo. Chegou a hora de arrumar carteira. As imobiliárias e os corretores sempre falam, não tenho tempo de arrumar carteira, atualizar os imóveis. A hora é agora. Atualizem preço, revejam estratégias, conversem com proprietários para sair da crise com uma carteira mais saudável, com informações reais e mais chances de negócios. As visitas guiadas são, acho que aqui já o Gabriel comentou com a gente, algumas pessoas comentaram e reforçando o que o Cláudio falou e dando um pouquinho dica de ferramenta. O próprio WhatsApp tem um botãozinho de vídeo que o proprietário pode passear pelo imóvel e mostrar o imóvel. O Zoom, como nós somos intermediadores e a gente tem que estar, não pode deixar o proprietário junto direto com o cliente, o que pode ser feito é usar o Zoom. O Zoom montam-se salas rapidamente, gratuitamente, onde 3 pessoas participam e uma é a coordenadora. Quem é a coordenadora? A imobiliária. Quem são os participantes? Proprietário e o interessado em alugar ou comprar o imóvel. Dessa maneira, você não expõe e não coloca em contato direto, ao vivo, caso o cliente queira uma apresentação ao vivo. Se é uma simples gravação de vídeo, aí você passa para o proprietário.
E isso daí tem tido bastante sucesso. Outro ponto que também mandaram aqui por WhatsApp, se a gente não ia conversar, é aproveitar para rever os processos de venda e de locação analógicos, aqueles que são repetitivos, aqueles que podem ser digitalizados, que podem utilizar ferramentas digitais. Então, aproveite agora para rever esses processos. Eu tenho aqui um exemplo muito claro. A gente tem hoje, lá na Mark, a gente está com duas empresas em uma. Uma empresa que está trabalhando 100% digital, as locações, e uma empresa que está trabalhando da maneira tradicional. Fechamos os números hoje e eu tenho 5 vezes menos imóveis na plataforma digital e aluguei mais 80% de imóveis na plataforma digital. Ou seja, com menos imóveis, eu aluguei mais na plataforma digital pelo simples fato de estar na plataforma digital, de ter assinatura digital, de ter tour virtual, de ter um vídeo para o cliente ver. Lembrando, lógico, locação é mais fácil. Do cliente que precisa, ele vai tomar uma decisão, vai arriscar tomar uma decisão visitando virtualmente o imóvel. Uma venda já é um pouco mais difícil. Mas fica aí a dica para vocês reverem os seus processos e tentar chegar a hora de refletirem o que pode ser automatizado, o que pode ser digitalizado. E é isso. Eu acho que a má notícia é que a crise é dura, não tem como esconder e como colocar panos quentes. Mas a boa notícia é que estamos todos juntos, estamos todos no mesmo barco. E eu acredito muito na criatividade e adaptabilidade do ser humano. Então, o desafio nos move e a gente vai achar soluções criativas, a gente vai estar junto. Já virou um pouco de clichê nas redes sociais, mas é verdade que o fato de estarmos isolados não significa que não estejamos juntos. E essa live é uma realidade, batendo agora 321 pessoas, a gente está aqui junto. Eu compartilhei um outro material do Yuval Harari, aquele cara que escreveu um best-seller, aquele Sapiens, e ele tem umas tiradas legais, é bacana. Ele escreveu um artigo que é O Mundo Depois do Coronavírus. Ele fala que essa crise vai passar, mas as decisões que tomarmos agora se refletirão por anos. Então, acho que o Nelson falou, a gente está trabalhando mais do que as 10, a gente está trabalhando direto, muito mais, mas motivado, o desafio nos move. Eu acho que é por isso que a gente está aí todos juntos para tentar aí achar soluções criativas e contem com a gente. A semana que vem a gente vai trazer muito mais novidade e o Cláudio vai falar um pouquinho, o Nelson e o Cláudio também vai voltar para falar um pouquinho sobre essas novidades. Obrigado, pessoal. Obrigado. Ouvimos aí o Cláudio, ouvimos o Ricardo e agora nós vamos ouvir o Nelson. O Nelson já é um profissional experiente, né? E eu tenho certeza que, para quem está nos assistindo, como falou o Ricardo, agora quase são 319 pessoas, eu tenho certeza que o que ele está fazendo lá na sua empresa pode ajudar vocês a passar por esse período tão difícil que a gente vem atravessando. Nelson. Obrigado, Celso. Ô, Ricardo, a próxima vez eu vou falar primeiro, tá? Que você falou metade do que eu ia falar, tá bom? Mas vamos lá, brincadeira à parte. Quem fica por último dança, né? Tudo que nós combinamos, você falou primeiro, né? Obrigado. Você é mais criativo, você consegue se virar, velho. Vai se preparando que daqui a pouco quem vai carregar o caixão é você. Você que vai carregar a rede já. Vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente tem que olhar, eu sou economista de profissão, a minha experiência eu comecei a trabalhar em 79, então já tem uns 2 dias aí na área imobiliária, já tem uns 2 dias que eu trabalho nessa encrenca e já vi muito filme, inclusive quando acabou o BNH, né, Celso? A gente lembra quando ele desapareceu também. E quantas crises e tudo mais. Dentro da empresa, a primeira coisa que eu fiz de ordem prática foi olhar o fluxo de caixa e, é óbvio, na imobiliária, o negócio que você está tratando hoje vai entrar receita daqui 1 mês, daqui 15 dias, daqui 2 meses. Então, de cara, o seu problema não é para pagar as despesas de abril, provavelmente é para pagar de maio, porque desacelera o final de março, desacelera começo de abril, vai gerar uma consequência ali em maio. Então, o que eu posso dizer assim, pega os seus itens principais de custo, foca neles, vê como você pode pegar aquilo que é mais pesado e negocia para frente.
porque aí você volta a faturar daqui a pouquinho e encaixa no teu fluxo de caixa normal. Com relação às equipes, a minha empresa hoje está enxuta, já chegou a ter 3 equipes, 50 corretores de revenda. A gente faz lá locação, revenda e lançamento. No lançamento, a gente está tocando um projeto que a gente tem, só que a gente mudou o foco. Nós estamos fazendo um tour virtual, uma visita virtual no apartamento. Isso construído dentro de ferramentas digitais que, através de óculos ou de uma tela grande com touch e tal, você consegue visitar o apartamento. Para mim ainda é novidade, eu sei que essa tecnologia já vem há algum tempinho e eu estou pensando e estudando para ver como é que a gente pode usar isso em revenda também, né? Obviamente, para usar em revenda, a gente tem que ter a exclusividade do imóvel, porque o investimento para fazer isso é um pouco mais pesado. Com relação às equipes, a gente vem conversando com o Zoom, até vai uma dica aqui, eu combinei com um consultor que já deu alguns treinamentos para a gente, para ele amanhã às 10 horas fazer um treinamento do uso coerente do Zoom para demonstração de imóvel. E aí acabei até convidando o pessoal do Ricardo e do Silvio Gonçalves da Catita para participarem junto com o meu pessoal, porque dentro da sala do Zoom do Elton cabem 100 pessoas, então eu ofereci para eles participarem desse treinamento amanhã também. Isso é uma forma de ir trazendo para as equipes soluções de como ir trabalhando. E dentro do que o Ricardo falou, eu estou fazendo a mesma coisa, revendo processos, analisando como está meu processo de locação, como está meu processo de venda, o que eu posso simplificar, o que eu transformar em assinatura digital, aquilo que está em papel, que softwares eu posso encontrar no mercado para ajudar o trabalho das equipes, orientando as equipes para manterem contato, principalmente com os clientes que nós atendemos. Nós conseguimos atender no mês de março, nós não tivemos uma perda em quantidade muito grande de clientes. Talvez aí uns 35%, e até referente a março do ano passado, a perda foi pequena. Curiosamente, eu achei que fosse maior, eu vi o relatório hoje, foi menor. Mas para as equipes manterem contato com o cliente, se manterem próximas ao cliente, estarem melhorando as captações, estarem falando com os proprietários. Eu tive uma das corretoras esse mês que fez 30 captações da casa dela. Quer dizer, então, é possível ampliar o trabalho de captação estando em casa. Claro, com todas as limitações de não poder visitar o imóvel, de repente fazer uma fotografia melhor nesse momento, mas também se mantendo próximo às dores do proprietário. Ele também agora está pensando, eu preciso fazer dinheiro desse meu imóvel, como é que vai estar o mercado? O que eu faço? E compete a nós, como profissionais, darmos essa segurança também e nos mostrarmos presentes. Do ponto de vista de treinamento para as equipes, lá no Zap tem bastante coisa, e na internet tem bastante ferramenta que pode ajudar a melhorar as fotos. O próprio Secov com EAD, tem vários cursos do EAD da universidade e da rede Secov que estão lá abertos para o pessoal aproveitarem um pouco do tempo para evoluírem para isso. Ou seja, tem bastante coisa que dá para a gente melhorar e fazer estando próximo. Mas eu acho que mais do que tudo é isso. Estamos separados, mas juntos, porque a tecnologia nos permite, cada um na sua sala, estar juntos. Eu me sinto aqui abraçado por vocês. E é o que eu digo para a minha equipe. Nós estamos juntos, mas separados, mas juntos, porque se um precisar do outro, ou precisar trocar informação, elas vão acontecer em tempo real, coisa que não era possível. Imagine uma situação de um vírus desse há 15 anos atrás. Como é que a gente estaria fazendo uma reunião dessa, né? Então, o que eu posso dizer é isso. Também eu acho que essa crise, como todas as demais, vai passar. A gente vai continuar atento aí com o que está acontecendo, o que é de mais relevante para as imobiliárias. Nós vamos postando no grupo ou enviando e-mail para as empresas associadas. Conversando com o Cláudio e com o Ricardo, a gente acha que pode ser um tema legal para a próxima live, a semana que vem, trazer um pouquinho desses aspectos, assim, como é que ficou a questão trabalhista, porque tem muita novidade, como é que faz o imposto, pago a COFINS, não pago, como é que está isso tudo, para a gente poder, talvez, trazer um técnico aqui
para poder explicar de maneira prática como trabalhar isso. Fora os EADs nossos internos, tem uma série de universidades que abriram seus EADs também. Então, é momento assim, organiza seu tempo, arruma um cantinho na sua sala, como eu fiz na minha, transforma numa base de combate à crise, uma base de escritório para trabalhar, em que você tenha o seu local de trabalho organizado, sabe, como se você estivesse no escritório, porque senão as coisas de casa acabam distraindo, pulverizando, quando você vê o dia acabou e você não foi produtivo. Em linhas gerais, o que eu podia trazer é isso, espero ter contribuído de alguma forma. O que eu puder ajudar, continua nos grupos aí, eu estou ativo nos grupos, avisem, vejam, e a gente vai tratando. Obrigado. Obrigado, Nelson. Eu vou agora dar oportunidade para o Cláudio fazer uma despedida e depois eu faço o encerramento, que eu tenho alguns pedidos aí para fazer, tá bom, Cláudio? Se quiser falar da próxima live também, já fala, né? Então, depois eu vou pôr obrigado, os nossos Celso. contatos aqui. Beleza, obrigado, Celso, obrigado, Nelson, obrigado, Ricardo. Eu acho que a gente cumpriu o propósito do nosso objetivo aí na live de hoje. Convido a todos a participar da live que a gente vai estar fazendo na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário. Como o Nelson falou, a gente quer somar cada vez mais conteúdo para cada um de vocês. Mas o que eu queria aqui é fazer uma provocação final, dizendo que no dia de hoje a gente conseguiu aqui trazer um pouquinho da minha experiência, trazer um pouco da experiência do Nelson, trazer um pouco da experiência do Ricardo, mas como o nosso objetivo aqui é a troca de experiência com todos, eu queria provocar e saber o que você está fazendo nesse momento de crise, o que você está fazendo de diferente, o que você pode compartilhar com todos nós, que a gente efetivamente possa aprender e replicar para todos os demais participantes da nossa live. Eu acho que, de novo, a gente está passando por um momento que é conjuntural, todos estão passando por dificuldades, mas se nós juntos trocarmos experiências, certamente a gente vai atravessar melhor. Lembrando que a gente tem um privilégio enorme de trabalhar no mercado imobiliário, que trabalha com um produto que não tem substituto. Nada hoje está sendo desenvolvido, pensado, desenhado, que vai substituir o chão, a parede e o teto. Então, imóvel vai continuar sendo um ativo fundamental. Vender imóvel, alugar imóvel, comprar imóvel vai continuar existindo por um bom tempo. Então, a provocação que fica é: o que você está fazendo diferente nesse momento que você pode contribuir para os outros participantes? Manda para a gente através aqui do chat ou através dos canais que o Nelson já colocou, o Celso vai reforçar, para que a gente possa compartilhar na próxima live da semana que vem. Obrigado a todos. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Nelson. Obrigado, Ricardo. Eu vou aproveitar a sua provocação para dizer para as pessoas que, não sei se está dando para ver aí na tela, né? São as nossas, a forma de ter acesso a nós da Rede Secov. E eu vou encerrar dizendo o seguinte, né? Essa vida sindical é muito interessante, né? Porque a gente senta numa mesa e senta 10 donos de imobiliárias, 10 donos de incorporadoras, 10 donos de administradoras de imóveis, né? 10 donos de loteadoras. E quando sai da sala, cada um vai tocar a sua vida, né? São concorrentes, né? São empresários, mas quando sai dali, vão tocar a sua vida, mas buscam um bem comum. Então, queria, no ensejo de colocar para vocês aí todas as formas de se relacionar conosco, eu queria agradecer muito o Departamento de Economia, eu queria agradecer a TI, o Edivaldo lá da TI, o pessoal do marketing, o pessoal da comunicação, a Cristiane, a Maiara, a Heloísa e todo mundo que contribuiu para que a gente tivesse essa live tão produtiva e tão esclarecedora. Muito obrigado a todos e voltamos quinta-feira que vem. Um grande abraço.